Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é a leitura de uma sequência de 6 versos do livro Mukunda Mala Stotra, com tradução e significados de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sutra 3. Mukunda Murna Pranipatyayache Bhavantam Ekantam Yantam Artham Avismriti Stvakcharanara Vinde Bhave Bhave Mestu Bhavat Prasadat. Repetição do verso. Mukunda Murna Pranipatyayache Bhavantam Ekantam Yantam Artham Avismriti Stvakcharanara Vinde Bhave Bhave Mestu Bhavat Prasadat. Tradução e significados dados por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tradução palavra por palavra. Mukunda. Ó Senhor Mukunda, Murna, com minha cabeça, Pranipatya, inclinando. Yache, eu respeitosamente peço, Bhavantam, de você, Ekantam, exclusivamente, Yantam, tanto, Artham, desejo a ser realizado, Avismriti, liberdade do esquecimento, Tvat, seu, Charanara Vinde, aos pés de lótus, Bhave Bhave, em cada repetido nascimento, meu, Astu, permita ser, Bhavat, seu, Prasadat, pela misericórdia. Tradução do verso. Ó Senhor Mukunda, eu inclino minha cabeça à Sua Senhoria, e respeitosamente peço a você que satisfaça este meu único desejo, que em cada um de meus futuros nascimentos eu possa, pela misericórdia de Vossa Senhoria, sempre lembrar e nunca esquecer de seus pés de lótus. Repetição do verso. Ó Senhor Mukunda, eu inclino minha cabeça à Sua Senhoria, e respeitosamente peço a você que satisfaça este meu único desejo, que em cada um de meus futuros nascimentos eu possa, pela misericórdia de Vossa Senhoria, sempre lembrar e nunca esquecer de seus pés de lótus. Significado de Srila Prabhupada. O mundo no qual nós vivemos é um lugar miserável. Isto é, por assim dizer, uma prisão para a alma espiritual. Assim como um prisioneiro não pode se mover ou desfrutar a vida plenamente, do mesmo modo, as entidades vivas que foram condicionadas pelas leis da natureza material não podem experimentar sua verdadeira natureza sempre alegre. Eles não podem ter qualquer liberdade, porque eles devem sofrer 4 misérias principais: nascimento, velhice, doença e morte. As leis da natureza material impõem estas punições às entidades vivas que esqueceram o Senhor e que estão ocupadas fazendo planos para a felicidade última neste deserto de angústia. Pela misericórdia do Senhor, o devoto puro conhece tudo isto muito bem. Na verdade, toda a sua filosofia de vida é baseada neste entendimento. Conhecimento avançado significa entender a verdade nua deste mundo e não ser iludido pela beleza temporária desta fantasmagoria. A natureza material não é nada bela, porque ela é um pavão de imitação. O verdadeiro pavão é uma coisa diferente, e a pessoa deve ter senso para entender isto. Aqueles que estão loucos atrás de capturar e desfrutar o pavão de imitação, assim como aqueles que têm uma visão pessimista do pavão, mas que lhes falta qualquer informação positiva do verdadeiro pavão, ambos estão iludidos pelos modos da natureza material. Aqueles que estão atrás do pavão de imitação são trabalhadores frutivos. E aqueles que simplesmente condenam o pavão de imitação, mas ignoram o verdadeiro pavão, são os filósofos empíricos. Insatisfeitos com a miragem de felicidade no deserto material, eles buscam imergir no vazio. Mas um devoto puro não pertence a nenhuma dessas duas classes confusas. Nem aspira a desfrutar o pavão de imitação, nem o condena por desgosto. Ele busca o verdadeiro pavão.
Assim ele é diferente do trabalhador frutivo iludido ou do empirista perplexo. Ele está acima desses servos da natureza material, porque ele prefere servir ao Senhor, o mestre da natureza material. Ele busca a substância e não deseja abandonar isto. A substância é os pés de lótus de Mukunda, e o rei Kulashekara, sendo o devoto mais inteligente, ora para obter esta substância e não a sombra. Um devoto puro do Senhor Narayana, o Mukunda, não tem nenhum medo de qualquer circunstância que possa cair sobre ele. A despeito de todas as dificuldades por isso, tal devoto puro não pede nada ao Senhor para ele mesmo. Ele não tem nenhum medo se por acaso tiver que visitar os mundos infernais, nem está ansioso para entrar no reino do céu. Para ele, estes reinos são como castelos no ar. Ele não está preocupado com nenhum deles. Isto é muito belamente expressado pelo rei Kulashekara no verso 6. Um devoto puro do Senhor como o rei Kulashekara não ora a Deus por riqueza material, seguidores, uma bela esposa ou qualquer pavão de imitação, porque ele sabe o real valor de tais coisas. E se por circunstância ele é colocado numa posição onde ele possui tais coisas, ele não tenta artificialmente sair disso por condenação. Srila Raghunatha Dasa Goswami, um grande associado do Sr. Chaitanya, era o filho de um homem muito rico, que tinha uma bela esposa e todas as outras opulências. Quando ele encontrou pela primeira vez o Sr. Chaitanya em Panihati, uma vila a 40 milhas de Calcutá, Raghunatha Dasa pediu permissão ao Senhor para deixar suas conexões materiais e acompanhá-lo. O Senhor recusou aceitar esta proposta e instruiu Raghunatha Dasa que é inútil abandonar as conexões mundanas por sentimentalismo ou renúncia artificial. A pessoa deve ter a coisa verdadeira no coração. Se alguém se encontra enredado nas conexões mundanas, a pessoa deve se comportar externamente como um homem mundano, mas permanecer internamente fiel à realização espiritual. Isto ajudará a pessoa na marcha progressiva da vida. Ninguém pode cruzar um grande oceano num pulo repentino. O que foi possível para Hanuman pela graça do Senhor Rama não é possível para o homem comum. Assim, para cruzar o oceano da ilusão, a pessoa deve pacientemente cultivar devoção ao Senhor, e desta maneira ela pode gradualmente alcançar o outro lado. Muito embora um devoto puro não se importe com o que vai acontecer em sua próxima situação material, ele está sempre alerta para não esquecer sua meta última. O rei Kulashekara por isso ora para que ele possa não esquecer os pés de lótus do Senhor em nenhum momento. A pessoa esquecer o seu relacionamento com o Senhor e permanecer assim oprimido pelos anseios materiais é o modo de vida mais condenado. Isto é exatamente a natureza da vida animal. Quando a entidade viva nasce numa espécie de animais inferiores, ele esquece completamente seu relacionamento com o Senhor e permanece assim sempre ocupado no assunto de comer, dormir, temer e se acasalar. A civilização moderna promove tal vida de esquecimento, com uma melhora nas condições de comer e assim por diante. Vários agentes da energia externa fazem propaganda explícita para tentar arrancar pela raiz a própria semente da consciência divina. Mas isto é impossível de fazer, porque muito embora as circunstâncias possam sufocar a consciência divina do ser vivo por um tempo, isto não pode ser morto. Em sua identidade original, a entidade viva é indestrutível, e assim também são suas qualidades espirituais originais. Ninguém pode matar, nem a alma espiritual, nem suas qualidades espirituais. Lembrar-se do Senhor e desejar servi-lo são qualidades espirituais da alma espiritual. Pode-se restringir estas qualidades espirituais por meios artificiais, mas elas serão refletidas de uma forma pervertida no espelho da existência material. A qualidade espiritual de servir ao Senhor por afinidade transcendental será refletida pervertidamente como amor ao vinho, mulheres e riqueza em diferentes formas. O assim chamado amor às coisas materiais, mesmo o amor de alguém pelo país, comunidade, religião ou família, o que é aceito como uma qualificação superior para o ser humano civilizado, é simplesmente um reflexo pervertido do amor a Deus dormente em cada alma.
A posição do rei Kulashekara é, por isso, a posição de uma alma liberada, porque ele não quer permitir que seu amor genuíno por Deus torne-se degradado no assim chamado amor pelas coisas materiais. As palavras Bhave Bhave são muito significativas aqui. Elas significam nascimento após nascimento. Diferente dos gyanis, que aspiram fundir-se com o absoluto impessoal e assim pararem o processo de aceitar repetidos nascimentos, um devoto puro nunca tem medo deste processo. No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, o Sr. Krishna diz que seu nascimento e feitos são todos divyam, transcendentais. No mesmo capítulo 4, verso 5, o Senhor diz que tanto ele quanto Arjuna tiveram muitos nascimentos anteriores, mas que naquele momento o Senhor podia lembrar-se de todos eles, e Arjuna não podia. Para o Senhor não há diferença entre passado, presente e futuro, mas para a entidade viva que esqueceu o Senhor existe uma diferença, por conta de estar esquecida de seu passado e ignorante do futuro. Mas uma entidade viva que sempre se lembra do Senhor, e é assim seu companheiro constante, está situada transcendentalmente assim como o próprio Senhor. Para tal devoto, nascimento e morte são um e o mesmo, porque ele sabe que tais ocorrências são apenas flashes efêmeros que não afetam sua existência espiritual. Nós podemos usar um exemplo rude para ilustrar a diferença entre a morte de um devoto e a morte de um homem comum. Em sua boca, a gata captura tanto a sua prole quanto a sua presa, o rato. Tais capturas podem parecer o mesmo, mas existe uma vasta diferença entre elas. Enquanto o rato está sendo carregado na boca da gata, sua sensação está no polo oposto daquela da prole da gata. Para o rato, a captura é um doloroso golpe mortal, enquanto para a prole, isto é uma carícia prazerosa. Similarmente, a morte de um homem comum é vastamente diferente da passagem de um devoto da cena ativa da existência material. A morte de um homem comum ocorre no contexto de seus feitos passados, bons ou maus, os quais determinam o seu próximo nascimento. Mas para um devoto o caso é diferente. Mesmo se um devoto falhou em aperfeiçoar seu serviço devocional, a ele é garantido o nascimento numa boa família, uma família de brahmanas eruditos e devotados, ou a família de vaixyas, mercadores ricos. Uma pessoa que nasce em tais famílias tem uma boa chance de praticar serviço devocional e melhorar sua condição espiritual. Infelizmente, nesta era de ferro, os membros das famílias abastadas geralmente mal usam sua riqueza. Ao invés de melhorarem sua condição espiritual, eles são enganados pela má associação e caem vítima da sensualidade. Para ser salvo dessa má associação, o rei Kulashekara ora fervorosamente ao Senhor para que ele possa nunca esquecer seus pés de lótus em qualquer nascimento futuro. Um devoto que aperfeiçoa seu serviço devocional certamente volta a Deus, sem dúvida. Então para ele não há questão de nascimento ou morte. E como mencionado acima, um devoto que não alcança a completa perfeição é garantido nascer numa família erudita e abastada. Mas mesmo se a um devoto não é dada a vantagem de uma boa paternidade, se ele pode obter a bênção de sempre se lembrar dos pés de lótus do Senhor, isto é maior do que qualquer número de posses materiais. Lembrança constante do nome, fama e qualidades do Senhor e assim por diante, automaticamente anulam as reações de todos os vícios e invocam as bênçãos do Senhor. Esta lembrança constante dos pés de lótus do Senhor é possível apenas quando alguém se ocupa em seu serviço ativo. Um devoto puro, por isso, nunca pede ao Senhor por riqueza, seguidores ou mesmo uma bela esposa. Ele simplesmente ora por ocupação ininterrupta no serviço ao Senhor. Este deve ser o lema da vida para todos os novos estudantes no serviço devocional.